Então, dentro dessa palestra, desse bate-papo, né, que eu trouxe hoje, espiritualidade para o que quer ou para o que precisa. Essa frase daqui é bem mobilizadora, no meu ponto de vista, porque, afinal, de qual espiritualidade é essa que nós estamos falando? Muitas vezes existem as migrações naturais de casas espirituais, de contextos, de concepções, de pontos de vista, de religiosidades, quando na realidade os mestres cada vez mais estão falando de espiritualidade, não está mais se falando de religiões específicas, mas de espiritualidade, ou seja, o grande guarda-chuva que norteia todos nós que estamos aqui. E essa espiritualidade que nós buscamos é essa que ainda separa o que é bom, o que é ruim, quem deve sofrer, quem não deve sofrer, porque o filho do outro pode sofrer e o seu filho não pode sofrer, porque isso pode acontecer na vida do outro e não pode acontecer na sua vida. Quando nós falamos que nós estamos numa era de provas e expiações, entrando na regeneração, e quando nós temos dois lobos que nós alimentamos diariamente. Pai Damião recentemente falou que todos nós deveríamos ler a obra de Dante Alighieri sobre a Divina Comédia, Paraíso, Purgatório e Inferno. E ele mencionou também o quanto rotineiramente, todos os dias, nós vamos para o inferno, nós vamos para o céu e nós vamos para o purgatório por meio dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos representarão a primeira porta de entrada no momento do nosso desencarne. A realidade que nós encararemos ao desencarnarmos, ao soltar esse corpo físico, será justamente como está os nossos pensamentos. O habitat dos nossos pensamentos representa todo o formato de como nós seremos recepcionados pela espiritualidade. Muitas vezes agimos em estudos, em largas leituras, mas às vezes no momento da aplicabilidade dessa espiritualidade nós queremos uma espiritualidade para satisfazer os nossos interesses pessoais, os nossos interesses particulares. Enquanto essa espiritualidade estiver satisfazendo os meus interesses pessoais, está tudo ótimo. Enquanto eu estiver na zona de conforto, está tudo ótimo. Há mais ou menos 15 anos, quando eu fui convidado a entrar de uma maneira muito mais profunda nessa espiritualidade, eu fui colocado em uma grande bifurcação, em que eu escolheria permanecer nessa espiritualidade que somente ela é visitada quando eu quero, quando dói, quando meu calo aperta, ou quando efetivamente essa espiritualidade ela está constante em todos os meus momentos, nos momentos de agradecimentos, de felicidades e nos momentos de desafios, colocando não mais problemas, mas obstáculos. E esses obstáculos, junto com a espiritualidade, todos podem ser superados. Todos podem ser superados. Às vezes aqui, quando algumas pessoas chegam no Água Jaruanda, tem uma concepção de que talvez na minha vida e na vida de Fábio não existem provações, existe somente alegria, flores, porque nós estamos à frente de um projeto espiritual. Mas o quanto existem as escolhas diárias dentro do céu, do purgatório e do inferno, de todos os nossos pensamentos diariamente. Todos nós, enquanto estamos aqui no planeta Terra, independentemente da pessoa dita mais elevada, estará no céu, no inferno, no purgatório, todos os dias. E o quanto é desconstruído as posturas dos gurus. E cada vez mais Pai Damião está dizendo, desconstrua a figura do guru. Não existem mais espaços para figuras de gurus, mas sim pessoas em ressonância desse homo comuna, dessa grande sociedade espiritual. Os afins vão se encontrando, independentemente de qualquer tipo de rótulo, e o quanto é bom e importante vivenciarmos essa liberdade. Isso me trouxe um amparo, uma leveza na minha alma, porque talvez em alguns momentos eu queira fazer o mantra de Ganesha, aquele que rompe todos os obstáculos. Em alguns outros momentos eu quero rezar a Ave Maria, às 18 horas, me conectar com a Legião de Maria. Em alguns outros momentos eu quero ter ali no meu altar a força dos orixás, a força da natureza. Em alguns outros momentos eu quero tomar um café para me conectar com a força dos pretos velhos. Em alguns outros momentos eu quero também estar submetido a um benzimento, trazendo a força ancestral daqueles que chegaram antes de mim e assim deram espaço para que eu estivesse aqui. O quanto é libertador. Talvez eu vestir o meu branco na sexta-feira, talvez eu me conectar com tantas outras romarias que eu possa me conectar também,
Pai Damião, ele fala que o Círio de Nazaré, que é aquele que acontece em Belém, mais para o final do ano, é uma das forças mais reais da presença de Maria que nós temos no planeta Terra. Que todas as pessoas deveriam acessar o Círio de Nazaré. Eu tenho ensaiado há algum tempo, espero que esse ano eu possa estar lá no Círio de Nazaré, ou seja, um preto velho falando de uma festividade católica. Mas será que efetivamente ali é uma festividade que possui uma rotulação específica? E aí nós vamos, dentro dessa dilação do pensamento, né, aqui da espiritualidade, para o que precisa, e dentro desse para que precisa, o quanto é gratificante observarmos esse movimento libertador de andarmos livres por todas as atmosferas que estejamos ali disponíveis a perceber diante dessa espiritualidade. Talvez eu perceba que essa espiritualidade ela é libertadora, não é aprisionadora. Ela não vai fazer o seu filho ficar doente para poder te levar a algo que você acesse essa espiritualidade. Muitas vezes, e aí a gente sabe toda uma postura do racismo religioso, as religiões de matrizes africana, como se fala de preto velho, é muito mais fácil talvez você ficar em um campo da intelectualidade. Campos religiosos que são trazidos da Europa, por exemplo, é mais chique, mais elegante você estar em posturas europeias. Mas quando nós falamos em estruturações religiosas, em conexões espirituais brasileiras, o quanto é desafiador, principalmente quando a gente fala de ritos que foram nascidos no Acre, ou seja, a consagração à ayahuasca, por exemplo, com o Santo Daime, o quanto é mal interpretado, o quanto é colocado como se fossem bebidas alucinógenas, jamais enteógenas, o quanto é importante ampliarmos o nosso ponto de vista e o uso responsável de todas as formas que nós possuímos. A Umbanda, que ela nasce aqui no Brasil, com Zélio de Moraes e tanta forma, né, que a história traz no início do século passado, e o quanto isso ainda reverbera em nós no desafio de assumirmos que nos conectamos sim com os pretos velhos, nos conectamos com os caboclos, e que a Umbanda ela traz algo que é uma das portas, mas não significa que seja a única, porque senão estaríamos novamente caindo no aprisionamento. O quanto é importante, eu particularmente em alguns dias, em alguns movimentos, eu vou para o trabalho escutando louvores evangélicos. Tem uma música chamada Raridade, eu acho fantástica. E isso, essa liberdade, me torna muito mais conectado com a espiritualidade, pois a espiritualidade para mim ela não é aprisionadora, ela é libertadora. Então, eu posso estar diante de um louvor ali evangélico, para mim a música Raridade é fantástica. Aqui eu vou colocar para vocês, para a gente quebrar todas as estruturas aqui de paradigmas, já que estamos em uma casa universalista. E para fomentarmos justamente essa espiritualidade para o que precisa, para o que você se conecta. E aqui tem esse post aqui que eu vi recentemente, a vida é um equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Não ter pressa e não perder tempo. Não procrastine, mas também você entre em ação. E o quanto é desafiador. Essa frase me mexeu bastante, ficou reverberando, principalmente foi na iminência do meu aniversário, agora 27 de abril, que esse post chegou para mim. Então, o quanto é importante observarmos esse ponto de equilíbrio de não ter pressa das coisas e ao mesmo tempo não perder tempo. Quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é o que nos conecta, quando o assunto é efetivamente vivenciarmos essa espiritualidade, que ela não está como se fosse um balcão de negociação. Eu quero um emprego melhor, logo me ensine uma fórmula. E aí é onde entram as as religiões de matriz africana, muito mal, às vezes, interpretadas e sendo posicionadas como se fossem sub-religiões. Então, eu tenho vergonha de dizer que estou em uma ritualística de Umbanda, porque muitas vezes eu encaro ali a consulta com o preto velho como se fosse um balcão de negócios. Eu estou doente, logo eu quero a fórmula e assim eu não assumo nunca a minha responsabilidade naquilo que eu quero. Uma pessoa diz que eu tenho uma mediunidade ostensiva e eu preciso trabalhar. E aí nascem os missionários que chegam muitas vezes nas casas espíritas, de diversas formas, e aí como missionários. Eu preciso desenvolver a minha mediunidade.
Mas será que você está inteiro e presente dentro desse querer desenvolver? Ou é mais um balcão de negócio que você coloca? Eu preciso desenvolver para que minha vida dê certo, para que eu consiga um emprego melhor, para que meu casamento ele não entre em um desmoronamento, para que eu... Então parece que a gente sempre está buscando alguns contextos de negociações com a espiritualidade. Mas aí algumas pessoas também dizem assim, eu nem peço, porque a espiritualidade já sabe o que eu preciso. Mas será que também é isso mesmo? Será que no ato que você roga, no ato que você fala, naquele ato que você decreta aquilo que você precisa, também não é um ato de humildade, de conexão dentro daquele contexto? Nós passaremos, ainda mais para vivenciarmos esse equilíbrio, porque afinal nós estamos aqui flutuando, estamos nesse planeta flutuando, às vezes a gente esquece que nós estamos flutuando e que a cada 365 dias o nosso planeta ele dá uma volta ao Sol e todos os lixos que nós produzimos, mentais e físicos, ficam aqui neste planeta. Enquanto não identificarmos em consciência, levarmos a consciência para esse ciclo aprisionador que é a reencarnação, ficaremos presos nesse planeta, flutuando por séculos e séculos aqui, repetindo todas as formas de equívocos. Aqui em Águas de Aruanda, eu costumo dizer que aqui é um grande reduto de concentração de ex-padres e ex-freiras. Freira, padre. Muitos ex-padres, não sei ainda explicar o porquê, de muitas almas que tiveram experiências eclesiásticas chegar aqui no Águas de Aruanda. E o quanto é desafiador desconstruirmos muitas crenças que trouxemos de lá das nossas experiências. De não nos sentirmos merecedores da felicidade. De que a felicidade chegue na nossa vida sempre com muito peso. E isso daí, às vezes, é algo muito desafiador a gente desconstruir isso. Às vezes, com o desafio de desconstruir que o dinheiro é uma energia neutra. E que às vezes aquele dinheiro dentro daquela crença da vida passada é como se fosse algo sujo, algo que eu não mereço, não preciso. O quanto é importante vivenciarmos isso, porque foi por conta da energia do dinheiro que nós construímos, por exemplo, a Casa de Sossego Vó Teresa. Esse projeto que chegou por meio de uma revelação espiritual. Eu até falei agora recentemente na posse do Conselho do Idoso, que chegou por meio de uma revelação espiritual pela Rainha da Floresta. A Rainha da Floresta chegou para mim, Jurema, a Rainha da Floresta chegou para mim e mostrou o projeto que precisava ser materializado aqui para acolher idosos e crianças com paralisia cerebral. E disse ainda que daqui a 1 ano e meio, na época, eu vou falar qual vai ser a planta desse projeto. E já deu o nome, Casa de Sossego Vó Teresa. 1 ano e meio depois, exatos 1 ano e meio depois, a Rainha da Floresta volta, Jurema, e ela traz a planta. Quando ela traz a planta, exatamente como foi edificado aqui, eu me reúno com o arquiteto para materializar tudo aquilo. E quando é materializado, talvez se fôssemos contabilizar a época, o quanto teríamos que desembolsar para edificar esse projeto, talvez o medo nos apoderasse e a gente não desse o primeiro passo. E aí passamos 8 anos para ouvir tantas e tantas coisas para edificar esse projeto. A ponto de escutarmos, inclusive, aqui eu sempre falo, de uma pessoa que nós estávamos fazendo a rifa para ajudar na construção, de que nos perguntou onde estavam os R$5 que ela tinha comprado a rifa. Eu tive que respirar bastante, como diz Pai Damião, enxergar Jesus nos olhos dela, entender qual o aprendizado daquela mestra, porque se eu fosse levar para o lado pessoal, eu interpretaria que ela estaria me dizendo que eu era corrupto, que eu tinha me apropriado dos R$5 dela e que talvez comprei o pão para eu comer no café. E aí naquele momento também vários pensamentos passaram ali na minha mente. Eu disse, será que eu peço para ela identificar em alguns dos tijolos ali para ver se ela encontra o nome dela? E aí eu decidi naquele momento dizer, fulana, eu vou ter o prazer de convidar você para a inauguração da Casa de Sossego Vó Teresa. E você vai saber onde está os seus R$5 da sua rifa. Porque o que precisa ser feito, deve ser feito.
E o quanto várias provas de humildade a espiritualidade vai colocando. Muitas vezes a gente quer que Jesus bata a nossa porta, entre na nossa porta. E nós temos já várias provações, filhos, situações que aparecem que é Jesus ali, batendo, e eu não consigo abrir a porta porque eu quero uma espiritualidade perfeita dentro do meu ponto de vista. Eu quero uma espiritualidade dentro de uma zona de conforto. E aí as pessoas falam, mas eu tenho medo de avançar no caminho espiritual, porque se eu não der conta? Então precisamos rebobinar a fita, agora eu fui bem antigo, né? Rebobinar a fita, para poder vivenciar o que é essa espiritualidade que nós estamos acreditando. Porque tudo aquilo que for colocado no meu caminho, eu vou conseguir dar conta. Tudo aquilo que estiver dentro do meu propósito, eu vou dar conta. E que talvez seja por isso que eu nunca tive medo, junto com o Fábio, de edificar aqui o Água Jaruanda, de edificar a Casa do Sossego Teresa, de edificar o Ponto de Luz, o Horto da Serra, tantos projetos para seres humanos, animais, enfim, milhares de pessoas que já cruzaram pelo Água Jaruanda. Eu nunca tive medo. Porque Pai Damião sempre falava, o dinheiro aparece de acordo com a necessidade. O dinheiro aparece de acordo com a necessidade. E essa máxima, eu me peguei nessa máxima e fui aí andando por todas as veredas que a espiritualidade me colocava, justamente para dizer também que Pai Damião sempre falava no meu ouvido, não acredite nos aplausos. Não fique refém dos aplausos. Se você ficar refém dos aplausos, muitas pessoas vão dizer que você é maravilhoso. E aí vai ser a sua queda, vai ser o seu fim. Porque você está apenas sendo um grão de areia no meio de uma diferença de outros grãos de areia que chegarão para se somar a edificar tantas outras coisas. E a espiritualidade ela vai sendo conduzida dentro desse propósito de não esquecermos que não estamos sozinhos, e aí às vezes vem a ufologia e espiritualidade, e aí vem o campo cinematográfico, né, quando a gente lança os estudos, né, de exoconsciência, e aí a pessoa pensa que é uma nave que vai chegar e vai arrebatar todo mundo, vai levar para um outro planeta. Será que é isso mesmo, gente? Né? Primeiramente que nossas almas, elas vieram de outras dimensões, de outras orbes. Estamos visitantes dentro desse planeta. E o quanto nós já fomos visitantes em outros e tantas outras formas dimensionais. Dentro do planeta Terra, o quanto de dimensões existem de forma paralelas. Quando eu enxergo um parente que já desencarnou, será que eu estou enxergando porque ele está em uma outra dimensão ou porque será que eu estou enxergando? Claro que ele está em uma outra dimensão, dentro aqui ainda, revestido do planeta. Quantas dimensões não estão aqui presentes? Quando eu enxergo um elemental, quantas dimensões não estão cruzadas aqui? Tem uma série chamada Dark no Netflix, que eu aconselho a que vocês assistam. Mas assim, não assista essa série olhando o celular ou, sei lá, fazendo uma outra coisa. Assistam concentrados. Essa série Dark, ela fala dos viajantes do tempo. E dentro dos viajantes do tempo tem uma frase lá marcante, que o início é o fim e o fim é o começo. Para que você expanda a sua consciência. E é fantástico. Eu não vou aqui, né, falar muito, mas o quanto vale a pena quem ainda não acessou essa série. E aqui, esse vídeo, que tá sem o áudio. Esse vídeo, ele mostra uma provocação aqui que eu trouxe, já que são reflexos da espiritualidade. Às vezes a gente busca enxergar Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Mas aqui, esse vídeo, ele mostra o tanto de coisas que Deus está presente no nosso dia a dia. Numa cachoeira, no entardecer. Onde vê Deus? Então a gente enxerga Deus em tantas coisas no nosso dia a dia e que a gente ainda fica buscando talvez essa materialização desse Deus personificado, humanizado, que esteja estabelecido. Aquele sorriso que o seu filho dá, aquele abraço que você dá sincero em uma pessoa, ali está Deus. Ali está a presença divina. Ao você olhar no espelho e o quanto a espiritualidade ela coloca a gente para que a gente olhe no espelho,
faça um exercício, olhe no espelho, enxergue Deus. Somos centelhas divinas, mas será que nós acreditamos que somos centelhas divinas? Eu sou Deus em ação. Às vezes nós tatuamos, escrevemos tantas outras coisas espirituais. Eu sou Deus em ação, tal. Mas será que você acredita que você é Deus em ação? Será que você acredita que você é realmente essa centelha divina projetada em tantas outras coisas e que nada vai te impedir quando você está no seu propósito? Nada nem ninguém te impede quando você está no seu propósito. E tem um livro também que se chama Mortais. Aconselho. Tem Mortais e tem um livro de Ana Cláudia Quintana de Arantes, que é A Morte é um Dia que... Isso. Enquanto esses dois livros se conectam e vale muito a pena, Mortais e o livro de Ana Cláudia Quintana Arantes, para desconstruirmos também esse medo que nos aprisiona, que é da morte. Esse medo que nos aprisiona. Somos espiritualistas, somos crentes na vida após a morte, somos crentes nos guias espirituais, mas a morte nos congela. Quando, na realidade, os mestres trazem para a gente que a morte é como se eu saísse daqui e fosse aqui para o outro lado. É uma mudança apenas de uma percepção. E quando eu enxergo isso, eu observo que todos os meus parentes, entes queridos e amigos que já cruzaram para o plano espiritual continuam vivos. Continuam vivos. Não só dentro de mim, mas eles continuam vivos efetivamente em tudo que eu me manifesto. E observe tudo aquilo que ele plantou e deixou registrado aqui. Talvez não seja em vão que diz assim, plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho, né? Mas isso daí a gente vai observando o que te conecta efetivamente. Mas isso daí, vamos pegar a lição. Deixa alguma coisa efetivamente que vai ser observado para todas as pessoas que passarem por aquele caminho que vai dizer assim, Marise passou por aqui. Marise está sendo lembrada. Não por campos de vaidade, mas porque Marise abriu as portas, abriu os caminhos e ali outras pessoas, por conta daquela iniciativa. O quanto Marise foi fundamental dentro daquela coragem que ela teve. O quanto aquela assinatura de Marise representou uma libertação para tantas pessoas. Às vezes a gente, quando faz aqui a consagração para São Miguel, e a gente pega os nomes das pessoas que já foram para o plano espiritual, estão no plano espiritual. E ali eu fico observando aqueles nomes queimando no fogo. E eu disse, meu Deus, será que algum dia meu nome vai estar aqui nesse papel? Será que alguém vai lembrar e colocar o meu nome pedindo oração e ele vai estar queimando aqui num papel? Somos um nome num papel que vai ser queimado. E vai chegar um momento que as gerações não vão mais lembrar. Meu nome pode cair no esquecimento. Os nossos nomes cairão no esquecimento, assim como os nossos ancestrais caíram no esquecimento. Quem sabe o nome completo do tataravô paterno? Quem sabe o nome da tataravó materna? Não sabemos. Não buscamos sobre a nossa história. Não é em vão que a constelação familiar traz essa percepção de olharmos para trás, observarmos essa força, e a espiritualidade ela ratifica esta força que nos impulsiona não só fisiologicamente, geneticamente, mas espiritualmente também. E aí somos instantes, né? Justamente sobre isso que eu estou falando. Somos instantes. Somos uma vela acesa no meio de um vendaval. Não sei se vocês interpretam a permanência de vocês, mas eu me sinto assim, uma vela acesa no meio de um vendaval. Não sei quando o vendaval vai lá na minha vela, vai apagar. E aí tem vários exercícios que falam assim, e se você fosse agora para o plano espiritual? Como seria o seu último minuto? Fale em 1 minuto as suas últimas percepções aqui na sua despedida deste plano. E o quanto às vezes é muito pesado, muito angustiante. E o quanto a gente encara a espiritualidade que talvez seja algo muito distante, mas nunca real, efetivamente. A morte ela vai surgir sim na minha vida, mas daqui a uns 10 anos, daqui a 20 anos, quem disse a você? Quem disse? Nós ensaiamos a morte todos os dias quando nós dormimos. A gente dorme e a gente não sabe se vai acordar. Não é para parar de dormir, tá, gente? Continue dormindo. Continua, pois é, olha, a colega ali vai ficar com insônia. E aí o que acontece? Nós ensaiamos a morte todos os dias. Porque ali a gente vai ser levado, todas as noites a gente é levado sempre para algum campo,
conscientemente, inconscientemente, lembrando ou não lembrando para onde a gente foi, as nossas experiências. Ali. Ana Cláudia Arantes, ela diz que o X da questão não é a morte, mas é o processo da morte. O que causa a dor é o processo da morte, não a morte em si, que a morte não dói, mas o processo da morte pode causar dor, sofrimento. E o quanto é importante observarmos que eu estive em um velório de uma pessoa próxima, certa feita, e aí disse assim: Tiago, você não vai chorar não? Mas o quanto o choro está associado talvez a um pertencimento ali diante do que você está sofrendo, então ali está ok, então você está ok. Se você não chorar, desde quando o choro representa algo? Eu disse, não estou com vontade de chorar, porque eu sei que dentro aqui desse caixão só tem apenas um corpo. Que eu tenho certeza que essa pessoa é muito mais do que esse corpo. E eu rogo que essa pessoa esteja em outro lugar, que não esteja nem aqui. E aí o que? Você é frio. Qual é o seu nome? Marise? Maíse. Maíse, você é fria se você dá uma resposta dessa. Porque é para você ali chorar, você sofrer, você se arrepender. Mas se eu já disse tudo o que eu queria para aquela pessoa, está tudo bem resolvido entre mim e aquela pessoa. Talvez eu tenha algumas emoções de saudade, mas não de arrependimento. E a espiritualidade diz, fale tudo aquilo que você quer para as pessoas que você ama. Seja de verdade hoje. Não se preparando para ser amanhã, seja hoje. Comece o processo hoje, seja de verdade hoje. Porque o que vai valer agora é o que você tem na sua mão. Amanhã você não sabe se vai chegar para você. E se? E se? E a gente fica ensaiando tantos depois. Quando eu me aposentar, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Quando eu fizer isso, quando isso acontecer. E se não chegar a sua aposentadoria? Se não acontecer tantas coisas que você planeja? Você deixou de ser você com a expectativa do algo incerto, projetando na espiritualidade. E talvez a culpa vai ser de Deus, por não ter deixado você ser feliz por conta de tantas coisas. Porque o nosso livre-arbítrio nem sempre é encarado como autorresponsabilização. A autorresponsabilização é muito importante na seara espiritual. Somos responsáveis. Às vezes, aqui em Águas de Aruanda, chegam várias pessoas com problemas de obsessão e a gente diz, se não houver a reforma íntima, os mesmos obsessores estarão lá no portão, esperando você com mais legiões ainda. Porque se você não muda o seu padrão, não vai ser uma limpeza espiritual, não vai ser uma cromoterapia que vai resolver o seu problema. E aí a gente faz uma reflexão também para uma frase certa feita do caboclo Sultão das Matas, que disse que os obsessores eram seres necessários para o crescimento espiritual de todos nós. E aí quando a gente escuta de um primeiro modo, como são seres necessários? Sim, são seres necessários para colocarmos em prática tudo aquilo que nós experienciamos, lemos, aprendemos. Se não forem os obsessores, como nós colocaremos em prática efetivamente? Talvez não seria neste planeta que estaríamos. Esse daqui, ele fala justamente sobre essa associação, dessa autorresponsabilização. Enquanto não cuidarmos efetivamente da nossa jornada, delegaremos e colocaremos todas as culpas em outra. Então, se eu bato o carro, deve ter sido a energia lá do Águas de Aruanda. Acho que deve ter absorvido a energia de alguém. Aquela pessoa que estava do meu lado, pesada, né? Então, se algo dá errado na minha vida, deve ter sido alguém. Sempre alguém. Sempre alguém, né? Se o meu pneu amanhece furado, eu não encaro como um livramento. Espere. A espiritualidade está cuidando de mim. Está me freando para eu não seguir naquele momento. Espere um pouco. Vá de outra forma. Pegue um carro de aplicativo. Ou se você for de carro, troque com calma. Se os semáforos todos estão vermelhos, não é a lei de Murphy. Muitas vezes é a espiritualidade ali colocando você em... Você não pede a proteção do Arcanjo Miguel, você não pede a proteção dos caboclos, dos pretos velhos. Coloque em prática então aquilo que você está pedindo. Observe os sinais. E às vezes nós somos surdos, mudos, cegos, e não percebemos esses sinais que são colocados, esses livramentos que são colocados na nossa vida. Às vezes quando um relacionamento vai ao fim, que deu certo durante tantos anos e depois não dá certo mais em algum momento, a gente entra em um colapso, como se um buraco efetivamente
ali fosse aberto na nossa frente, que nada mais fizesse lógica. Mas às vezes o quanto de outras expectativas estão esperando você. O agradecimento a tudo aquilo que você vivenciou e outras coisas maravilhosas que estão aguardando você. Quando você começa a caminhar, o caminho aparece. Essa frase eu achei fantástica, tá? De Rumi, tá? Não adianta se você só sabe que você precisa, mas você não se coloca no movimento. Você não se coloca no movimento, você não faz por onde. Você é aquela pessoa que vive com um caneco na mão pedindo sempre ajuda, sempre ajuda, sempre ajuda. E quando é que você vai ajudar? Ah, mas eu tenho que ler mais. Ah, mas eu tenho que fazer tantas outras coisas. Ah, mas eu, né? É aquela pessoa às vezes que vai fazer um concurso e só vai se inscrever no concurso quando ela estiver preparada. Mas como é que vai ter esse termômetro para saber quando é que você vai ter preparado? Só se você se jogando ali no concurso. Como é que você vai ter esse termômetro se você está preparada para ser uma trabalhadora junto com as suas tarefas e habilidades mediúnicas, sem sofrimento, porque a espiritualidade ela não é cobradora. Então não vai fazer você ficar doente para você poder seguir. Talvez seja uma autocobrança que te adoeça por conta daquilo que você sabe que pode ser feito. Então, essa frase daqui eu achei fantástica, que quando você começa a caminhar, um caminho aparece. Ou seja, coloque a primeira pedra. Se talvez nós não tivéssemos colocado a primeira pedra na Casa de Sossego Vó Teresa, a Casa de Sossego Vó Teresa não tivesse sido materializada. E aparecido tantas outras pessoas. Porque ao longo da jornada apareceram tantas pessoas para ajudar a Casa de Sossego Vó Teresa. Umas ficaram, outras saíram, outras permanecem diretamente, enfim. Mas se não fosse colocada a primeira pedra, nada disso estaria sendo concretizado, né? Com as fases que passou, com as escolhas que te fizeram crescer, seja gentil com as pessoas que estão à sua volta. Não se cobre tanto, não se compare e nem se diminua para caber no mundo de alguém. Contemple a sua imensidão, sua intensidade, seu próprio tempo. Essa parte, não se diminua para caber em alguém. Fantástico, né, gente? Então a espiritualidade ela não quer que você se diminua. E esse vídeo aqui, quando eu olhei na internet, né, são trechos reflexivos da espiritualidade, eu me lembrei de uma frase de Pai Damião que ele diz assim: na hora da morte é uma porta que só cabe um de cada vez. Só cabe um de cada vez. Você não vai com seu pai, você vai com sua mãe, não vai com seus filhos, não vai com ninguém. É você com sua mochila de vida. Você, ali, é o seu momento. E aí quando ele me falou isso, que na hora da morte é um caminho, é uma porta, que só cabe um de cada vez, eu me lembrei quando em 2013 eu sofri um acidente de carro aqui na Orla de Atalaia, na avenida principal da Orla, em que naquele momento em que uma motoneta cruzou a avenida para pegar o retorno do outro lado da avenida, sem parar, né, porque eu estava na preferencial, e aí em um ato reflexo eu puxei o volante, subi no meio fio e saí batendo nos coqueiros, ali próximo aos bombeiros. Até teve um coqueiro que, né, foi para segurar o carro. E ali naquele momento do impacto, eu achava que eu estaria diante da morte. E ali dentro do meu pensamento eu gritei: ai meu Deus do céu, o Água Jaruanda e Fábio. E todos, porque estaríamos no primeiro dia que iniciaríamos os estudos aqui no Água Jaruanda. Seria o primeiro dia, a primeira pedra a ser colocada do estudo aqui no Água Jaruanda, exatamente no dia, 1h30 da tarde. Eu estava voltando do trabalho, 1h30 da tarde aconteceu isso. E ali naquele momento eu tive. E depois eu disse: minha Nossa Senhora. E depois eu já não me lembrei. E só acordei porque os bombeiros estavam batendo no vidro, que eu estava no ar-condicionado. E aí eu comecei a escutar uma coisa de longe. Aí eu disse: bom, não sei se são os mentores. Quem é que está aqui querendo me acordar? Porque a gente perde a noção de tempo, né? Não sabe, passou 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. E ali quando os bombeiros, eu olhei, aí eu destravei o carro,
peguei meu celular, quis ainda digitar a senha para poder ligar para Fábio para dizer o que tinha acontecido. Ele, não digite senha não. Aí saiu, eu disse, ai meu Deus, ele vai ficar ainda com o meu celular, gente. Veja a minha mente projetada, né? Eu disse, mas é para ele ligar para minha família. E ali foi, e ali já tinha um cirurgião que estava em um dos restaurantes ali da Orla. O cirurgião veio, se prontificou, se identificou como médico, fez os primeiros atendimentos, que eu estava sentindo muita dor por conta do cinto, do airbag. Depois ligou para Fábio a cobrar, porque a menina que trabalhava no açaí não tinha crédito no celular dela. E ela ligou a cobrar para Fábio, e Fábio desligou na cara dela, dizendo assim, é trote. E aí desligou na cara dela, e aí eu disse assim, moça, ligue novamente e bote para ele escutar minha voz. Aí ela ligou novamente, eu com a esperança que Fábio não desligasse na cara dela novamente. E aí ligou novamente, aí botou, aí eu disse, Fábio, é verdade. Aqui. Aí eu disse, Fábio, é verdade. E ali foi. E quando eu estava na sala de atendimento lá no hospital, esperando para fazer exames, um monte de coisa, e aí Pai Damião, ele se manifesta. Só estava Fábio, minha mãe, um tio de Fábio e um voluntário aqui do Água Jaruanda. Só essas 4 pessoas. E Pai Damião, ele se manifesta, eu deitado na maca, porque eu não conseguia fazer xixi. Os meus músculos estavam rígidos. E aí Pai Damião, ele manifesta e diz, o que estava tentando impedir o início dos estudos, não conseguiu. Diga a ele que às 19 horas ele esteja sentado abrindo os estudos. Isso já era 4 e pouca da tarde. E ali eu falei, e os médicos chegaram para fazer os exames, eu disse, moço, eu preciso sair daqui. Olha, a gente vai dar um atestado. Ela disse, não precisa me dar atestado não, amanhã eu vou trabalhar. Tá? Ele, você não entendeu o que aconteceu. Eu disse, eu entendi, mas eu preciso ter um compromisso. Enfim, me responsabilizei por fazer um monte de exame lá que queriam, porque senão ia passar o resto do dia todo lá. Às 19 horas estávamos abrindo os estudos aqui do Água Jaruanda. E o quanto isso, essa primeira pedra, hoje nós estamos aqui com os frutos. Hoje, nos estudos. Isso daqui é um estudo. Mas precisou talvez daquela pedra de que eu entendesse que aquilo não era uma maldade da espiritualidade, mas algo que a espiritualidade tinha filtrado tudo aquilo que a espiritualidade podia. E veja, o acidente foi em uma encruzilhada. Ali a rótula dos bombeiros é uma grande encruzilhada. Eu disse, meu Deus, o quanto eu tive a proteção dos Exus, das Pombagiras, das Maria Padilhas. O quanto eu fui abençoado por tudo que aconteceu. Porque eu não tive nada. Nada, absolutamente nada. Então isso daí, talvez sejam essas percepções, desses reflexos da espiritualidade. E o quanto é importante a gente vivenciar a espiritualidade. Essa espiritualidade fluida. E não uma espiritualidade congelante, que sai separando as coisas. E aqui, não há presente maior para dar ou receber do que honrar seu chamado. Isso daqui é de Oprah Winfrey. É por isso que você nasceu e é como você se torna verdadeiramente mais viva. Não sei se vocês sabem a história dessa americana, né? Ela é uma apresentadora famosíssima. E talvez se ela tivesse acreditado em tudo aquilo que diziam para ela lá no início, inclusive as violências que ela sofreu, né, do companheiro, enfim, tantas coisas que aconteceram, ela não teria chegado onde ela chegou. E assim, às vezes, é na espiritualidade. Às vezes a gente vai batendo em portas. Eu bati em várias portas. Várias portas. Para poder me encontrar com a minha família espiritual. Como seria isso? Como é esse encontro espiritual? E aí eu falo assim, às vezes para algumas pessoas, eu disse, meu Deus, eu gostaria de ter encontrado um Água Jaruanda lá no início da minha jornada. Seria bem mais diferente. Mas ao mesmo tempo a gente está onde a gente se coloca. Em alguns movimentos eu permiti vivenciar algumas coisas dolorosas. Eu permiti alguns movimentos espirituais que me furtavam o meu próprio espírito, que me desanimavam, que traziam a espiritualidade como algo árduo,
doloroso, penoso, pesado, com sacrifício. Que eu tivesse a minha percepção de qual o meu nicho de equilíbrio diante da espiritualidade. De qual espiritualidade era que eu estava buscando? Qual espiritualidade? Certa feita eu estava numa casa de uma pessoa e aí ela estava narrando porque essa pessoa ela tinha... Chamaram a mim, a Fábio, porque essa pessoa tinha um pote de água e tinha um caboclo que ela manifestava, enfim. Aí a pessoa disse assim, vá lá conhecer fulana, vocês precisam conhecer fulana. Vamos lá na casa dessa pessoa. E quando estávamos lá, eu senti uma presença muito forte e aí começou as minhas costas a ficar quente. E aí Lúcio, que é um dos mentores que eu trabalho com ele, faz as psicografias, aí disse assim, presta caridade. Ele apareceu na minha frente e disse assim, presta caridade. Aí eu disse, por favor, um lápis ou uma caneta e um papel. E ali, quando ela me deu, eu comecei a psicografar. E depois, na psicografia, foi assinado um nome. Quando assinou esse nome, eu disse, olha, eu recebi aqui essa mensagem, não sei se é mensagem, carta ou o que é. Quando ela leu o nome, era do filho dela que tinha desencarnado em São Paulo, assassinado. Ela foi lá dentro, lá num quarto, buscou um quadro que tinha a assinatura dele, um diploma, um certificado, comparou, era exatamente a mesma assinatura, a mesma letra, tudo igual. E ali eu tive tanto agradecimento por estar no meu estado de presença. Eu disse o quanto é bom nós estarmos presentes em nós mesmos. O quanto aquele divisor de águas ela já desencarnou e o quanto aquela carta foi libertadora para a alma daquela mãe. Que depois eu fiquei sabendo que ela buscava, quando dizia assim, vem não sei quem que psicografa cartas, ela ia incessantemente. E o quanto é bom vivenciar uma espiritualidade espontânea, porque eu não fui pré-determinado a fazer aquilo, eu não fui para psicografar uma carta para o filho dela. Surgiu de maneira espontânea, porque a espiritualidade é de maneira espontânea, ela é fluida. Aqui tem, falando sobre a religião, né, que a religião, ela está numa garrafa, né, com um rótulo, e a espiritualidade é algo dentro dessa garrafa. Muitos procuram pela garrafa e poucos bebem do conteúdo, né? Às vezes a gente busca o que está por fora e às vezes a gente precisa efetivamente dar esse mergulho para a essência do que a espiritualidade nos coloca, para vivenciarmos. Será que eu estou disposto mesmo a vivenciar essa espiritualidade? Não espiritualidade com cobranças, mas dentro da fluidez que me traz um conforto. Para mim é tudo muito fluido. E essa espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de espiritualidade, esse grande guarda-chuva que está imerso na nossa vida. A equipe tecnológica, os jovens, as crianças cristal aqui nos ajudando. Jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os viu. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir no teu espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Eu acho fantástico esse trecho aqui de Joana de Ângelos, né, do filme de Divaldo Franco. E o quanto, muitas vezes, nós estamos buscando tantos algozes, tantas pessoas ali externas, quando tudo parte de dentro. Primeiro obsessor, eu. A primeira pessoa que pode me libertar, eu. A primeira pessoa que abre portas para a obsessão, eu. A primeira pessoa que pode dar uma oportunidade para que eu vivencie uma espiritualidade libertadora, eu. É aquela portinha que eu falei para vocês, aquela portinha que na hora da passagem espiritual é um de cada vez, não vai ninguém, é você com você mesmo.
É a portinha em que você está com você, com tudo aquilo que você construiu, de maneira equivocada, mas é a sua história. É a sua história. E o quanto é importante vivenciarmos e honrarmos essa história, que nós construímos todos os dias, e não tem cronologia. Lúcio, ele fala que enquanto nós estamos encarnados, há chance de rompermos todas as balizas, todos os obstáculos que nos aprisionam aqui no planeta. A prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Pode dar pausa. Esse vídeo, eu quando observei, mexeu bastante, traz uma reflexão. Não aqui é um exemplo de uma mãe, mas o quanto tem o poder da oração. Que a espiritualidade às vezes fala assim, reze. E a gente recebe muitas mensagens assim, reze por mim, reze por mim. A gente reza por você, mas nós dois rezando é muito mais forte. Eu rezando e você também rezando. O poder da oração, a oração, ela é muito forte. Nós temos aqui o livro O Milagre da Oração, com orações diversas. Mas a oração espontânea, se você não souber qualquer oração, a oração espontânea, com certeza ela vai ser ouvida. Porque é entre você e Deus, é um canal direto. E isso me libertou bastante quando eu aprendi isso, que é um canal direto entre você e Deus, entre mim e Deus. Não preciso de intermediários necessariamente, diretamente. A minha oração, a minha fala. E aí eu comecei a prestar atenção naquilo que eu dizia. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque isso tudo são senhas, códigos que eu vou lançando. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor disso. E o quanto a gente precisa prestar atenção no que a gente diz, no que a gente fala, no que a gente roga. Porque ali são senhas. Que a espiritualidade muitas vezes você pede, mas você não confia. Você faz uma oração, mas você não confia naquela oração. Você acha que está pouco. E quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, gostaria, e aí diz assim, Tiago, rezei tanto, ó, fiz aquela novena, rezei para os pretos velhos e nada. Então reze mais. É porque você está precisando rezar mais. Porque talvez você precise rezar com mais presença. Talvez você esteja rezando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não está nem sabendo que você está rezando. Talvez você precise pausar e prestar atenção no que você está rezando. Reze mais. Tiago, eu rezo tanto e isso aconteceu comigo. Graças a Deus que você reza. Imagine se você não rezasse o que poderia acontecer com a sua vida. Tiago, eu rezo tanto, meu Deus. Não tem uma frase assim, quanto mais rezo, mais a assombração aparece. Imagine, ou seja, a assombração aparece. Se você não rezasse, a assombração acho que pegava você, né? Então, eu quando saio de casa, eu faço aquele manto de invisibilidade do Arcanjo Miguel. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel, onde quer que eu vá. Então, o quanto é importante fazermos os nossos ritos particulares das nossas orações. E aqui é só um dos exemplos. Aqui a mãe conseguiu manifestar que o Espírito Santo, né, enfim, a força de Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência, manifestasse que o filho retornasse ali à vida, né?
Esse daqui é uma frase de Bert Helling, tá? Atrás de mim estão todos os meus ancestrais, me dando força. A vida passou através deles até chegar em mim. E em honra a eles eu viverei plenamente. Essa frase também é fantástica, né? De Bert Helling, que é um dos pioneiros, né? Um dos atravessadores da constelação familiar. E o quanto é importante dentro dessa percepção, quem participa da Chopana do Caboclo Sultão das Matas sabe muito bem que ele sempre... Quem somos nós para apontarmos os dedos para os nossos pais? Para dizer que eu sou desse jeito porque eu não tive um abraço do meu pai. Porque minha mãe nunca me deu um cafuné. Porque minha mãe fez isso e aquilo outro. Será que realmente nós temos competência para olhar lá para trás e apontarmos o dedo para o nosso pai, nossa mãe, diante de ausências, presenças exageradas? Quem sabe a melhor fórmula para criar outro ser humano? As mães aqui e os pais do auditório. Quem tem a fórmula? Como é? Quem tem a fórmula? Vocês receberam a bula quando vocês tiveram ali o filho, nasceu ali com as instruções, ó, ele vai ter essa personalidade, e aí você faz isso. Quando ele agir dessa forma, você age dessa outra forma. Como? E aí a espiritualidade vai colocando, tem o livro Eu Escolhi Nascer, né, aqui pelo Espírito Lúcio, que fala que todos os contratos já estão estabelecidos. Todas aquelas pessoas que chegarem para você como filhos, parentes, desafiadores ou não, tem tudo a ver com o seu aprendizado e crescimento. E às vezes nós queremos excluir e separar quem fica mais próximo a mim, quem não fica, e isso daí eu vou dizendo que é a espiritualidade. Então, o que é espiritualidade é que nós estamos acreditando. Eu volto lá para a primeira frase. É a espiritualidade que eu quero ou a que eu preciso? Quando a gente fala de karma, às vezes vem um peso muito grande. Ah, mas é meu karma. Mas aí os mestres falam, transforme o karma em dharma. Transforme. Então, a virada de chave é você transformar o seu karma, ou seja, aquilo que te aprisiona, em algo que te liberta, o dharma. Você vivenciar o seu dharma é você vivenciar no seu propósito. É você entender que onde quer que você esteja, no seu local de trabalho, na sua família, você é um farol. Pelo tempo que for necessário, você vai ser um farol e você vai fazer a diferença, não tentando convencer quem quer que seja. No meu trabalho, na sala em que eu trabalho, eu coloquei espadas de São Jorge na entrada da minha sala, porque já fica logo lá pela porta. Espadas de São Jorge. Coloquei um quadro de Jesus dentro de uma pintura belíssima. Tem o umidificador que tem a cromoterapia, eu coloco lá as essências de laranjeira, capim-limão, depende do clima do dia, né? Eu boto capim-limão, laranjeira, né, tal, os cristais. Aí eu tenho um Ganesha, que eu tenho uma devoção muito grande por Ganesha. E ali, tal, um elemento também que representa os pretos velhos, coloco ali. E aí depois de alguns movimentos desses, ou seja, simplesmente eu coloquei, simplesmente eu precisava daqueles elementos para que eu me sentisse fluido ali onde eu estava. Algumas pessoas de vez em quando começaram a ir na minha sala e dizer assim, olha, eu vim aqui só para ficar sentado aqui, só para ficar sentindo esse cheirinho que você bota aí. Sinta esse cheirinho, fica aí nesse cheirinho. E aí de vez em quando algumas pessoas chegam lá com algumas questões, dizem, Tiago, você pode fazer um reiki? Faça um reiki. Sentado mesmo, aplica o reiki. E a gente vai seguindo. Mas eu estou seguindo a minha jornada, sendo tudo aquilo que eu sou. E transformei ali naquele meu ambiente, naquele microcosmos ali onde eu estou, em um movimento de acolhimento, primeiramente para me acolher. E o quanto as pessoas já estão se sentindo acolhidas. E a gente vai transformando e percebendo que nós podemos fazer a diferença onde quer que estejamos. Nosso trabalho, nossa família, na fila do supermercado. Hoje em dia a gente pode tossir, né? Antigamente a gente não podia nem tossir na fila do supermercado, né? Na época da pandemia que o povo já saía de perto da gente. Veja esse vídeo. Não precisa de áudio esse vídeo. Precisa só de internet. Esse vídeo daqui é bem emocionante, que esse garoto, ele foi acusado de ter furtado esses itens aqui, porque ele estava com fome. E aí o comerciante, ele parou ali para entender o que estava acontecendo.
envergonhado do que estava acontecendo. O comerciante, ele paga tudo aquilo. Ele vai pedir para a filha pegar um pouco de comida para esse garoto. Traz aí um pouco de comida. E aí bota lá a comida, entrega. Veja o quanto é importante sermos farol, né? E aí 30 anos se passaram. 30 anos se passaram. A menina cresceu, o comerciante continua, né, fazendo o mesmo movimento. A todas as pessoas que chegam lá, ele vai entregando uma comida ali. E aí ele sente uma dor, passa mal. Ele passa mal, hospitalizado, comerciante hospitalizado, a filha ali falando, a enfermeira entrega para ela a conta do hospital, porque o pai, né, está no hospital, mas tem a conta, e ela fica refletindo como ela vai pagar aquela conta. Como é que ela vai pagar? Ela vai tirar de onde? E ali desesperada, ela fica ali no meio dos pensamentos de como vai pagar. O médico chama, né, para dar notícia de como está o estado do pai dela, né? E ali ela dorme. Veja o que acontece quando ela acorda. Tem um bilhete e dentro desse bilhete tem informação de que a conta foi zerada, foi paga. A conta foi paga. E ali diz que há 30 anos ele precisou do pai dela e o pai dela ajudou. E agora é a vez dele, ou seja, o médico é a criança. E o médico é a criança. Aqui. Então o médico reconheceu que aquele homem era o feirante. Aquele movimento ficou guardado na mente daquela criança. E hoje ele é um neurologista, um neurocirurgião. O quanto vale a pena a gente ser farol na vida das pessoas? O quanto a gente pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas? O quanto nós somos importantes, estamos nas orações de tantas pessoas que a gente nem sabe. Da mesma forma que tantas pessoas estão nas nossas orações e a gente nunca declarou para essas pessoas. Mas nessa história aqui, que é apenas uma semente, aquele homem fez a diferença na vida daquela criança. E o quanto nós podemos e já fizemos diferença na vida de tantas pessoas. Porque por mais que o prato de caos seja oferecido, somos nós que escolhemos comer ou não do caos que nos oferecem. Porque a paz é nossa. Eu escolho quem eu entrego a minha paz, quem eu divido a minha paz. Quando eu internalizo isso e me conscientizo que a paz é minha e que nada nem ninguém vai ter a capacidade de roubar a minha paz. O prato de caos está ali posto, mas eu decido comer, vibrar igual ou fazer a minha diferença. Florescer exige passar por todas as estações. Às vezes na espiritualidade a gente tem pressa. A gente tem pressa. Eu quero começar a educação mediúnica, mas eu já quero estar logo lá, nos 10 degraus acima. Eu não quero vivenciar degrau por degrau e vivenciar todos os aprendizados. Às vezes, numa casa espiritual, existem às vezes um ranking. Às vezes quem fica na porta, ali deve ser uma pessoa que esteja com um desenvolvimento menos da mediunidade. Quem está dentro da sala auxiliando o mentor nas cirurgias espirituais, ali aquela pessoa fantástica. Deve ter uma elevação suprema espiritual. Só que qual é a primeira pessoa que em uma casa espiritual, que você quando chega na casa espiritual, você visualiza quem está na porta. Quem está na porta. E depois que quem está na porta, quem distribui a senha. Depois quem sustenta o campo espiritual do auditório. De quem prepara a tecnologia para quem está em casa poder assistir. Depois quem colheu as ervas, que muitas vezes está invisível, vocês nem sabem que colheram as ervas. Quem está lá dentro, quem está aqui, quem está lá fora. Quem é mais importante dentro de uma casa espiritual? Todos.
quem está no passe magnético, lá do outro lado, quem está no escaldapés, quem está na cromoterapia, quem está na giloterapia, quem está acompanhando o Pai Benedito, quem está acompanhando o Pai Damião, quem está... Todos são importantes, todos. E às vezes a gente vai dentro dessa máxima para a desconstrução de quem quem incorpora talvez seja mais escolhido tal. Eu particularmente acredito, né, que a incorporação é um karma bem maior. Porque diante da incorporação você tem a liberação da sua voz pelo mentor espiritual. E aquilo que você diz pode destruir a vida de uma pessoa. Você pode destruir a vida de uma pessoa. Diante de um conselho que o seu mentor espiritual, se você estiver mistificado, não estiver incorporado, se você estiver dentro ali da mistificação, aquele direcionamento pode destruir a vida da pessoa. Porque ela pergunta, vou para aqui ou pelo outro caminho? E aí o seu mentor, sendo que está você em mistificação, diz, vá por aquele caminho. E aí depois o caminho trouxe tantas provações. Vai dizer, culpa sua. Foi o seu mentor que me fez sofrer. Foi o seu mentor. E aí o quanto é importante estarmos presentes de que espiritualidade é que nós estamos construindo. De que espiritualidade? É uma espiritualidade orientadora ou que nos frustra, porque também ali nós caímos na vaidade de nos sentirmos os donos da sabedoria suprema e da verdade. Porque eu estou direcionando a vida das pessoas, mas não é você. O mentor espiritual jamais diz qual caminho você deve seguir. Ele aponta as orientações, mas jamais ele aponta o dedo para você, dizendo, vá para a direita, que vai ser melhor para você. Pai Damião, quando alguém pergunta, direita ou esquerda? Um exemplo. Ele diz, o que você sente? Ele devolve a pergunta. Porque não é ele quem vai dizer se é pela direita ou pela esquerda. Porque quem pergunta já sabe por qual caminho o coração, a bússola do coração já está dizendo. Ah, Pai Damião, eu gostaria de fazer parte aqui dos trabalhadores da casa. Vem às segundas, vem às quartas. Ah, mas é longe. Espera, entrou em um consenso. Ah, mas eu tenho medo de ser assaltado na porta. Não quer ser um trabalhador da casa. Não quer. O que é longe. Aqui o Água Jaruanda vem pessoas de Portugal, atravessa o Atlântico para participar de um dia de quarta-feira. O Horto da Serra, nos retiros espirituais que nós fazemos, da última vez, agora em Carnaval, veio gente da Alemanha, Itália. O que é longe? O que é longe? Às vezes eu estou aqui no bairro Jardins para Urubalo. Ai, muito longe. E quem vem da Alemanha? Quem vem de Salvador, bate e volta? Tem várias pessoas que estão vindo aqui dia de segunda e dia de quarta, bate e volta de Salvador. O que é longe? Talvez o seu interesse não esteja na medida daquilo que você confia e queira. E aí você vai colocando justificativas. Você vai colocando justificativas. Eu vou criando justificativas para poder me dar um conforto melhor daquilo que... Ah, eu ainda não comecei, ó, eu sei que eu tenho que trabalhar espiritualmente, mas... Aí o mais, né? Vírgula. Mas... Que anula aquilo que você falou antes. Então, que espiritualidade é essa que você está buscando? Libertadora ou aprisionadora? Peça carona. Se você for falar com o Caboclo Sultão das Matas, ele vai dizer assim, vem até caminhando. Ele já disse para uma pessoa, ah, gostaria muito de fazer parte daqui, mas eu não consigo, caronas, que mal. Você tem pés? Venha caminhando. Saia mais cedo e venha caminhando. E aí teve um dia que essa pessoa veio caminhando. No meio aqui, quando ela estava na estrada, surgiu uma pessoa que estava vindo para cá. E quando ela chegou aqui, ele veio e disse, no dia que você viesse caminhando, você saberia que sempre teria alguém para te ajudar. E depois desse dia, essa pessoa sempre conseguiu caronas, enfim. Mas ela precisava colocar a primeira pedra no caminho dela. Porque o obstáculo dela, porque eu não tenho um carro. Desde quando o carro venha de ônibus, desça lá, caminha 1 quilômetro. Até aqui, mostre o que você quer. Coloque a primeira pedra.
Porque a gente tem que passar pelas estações. Esse trecho dessa música eu acho interessantíssimo, de Chico César. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Isso é um trechinho, tá? Primeiramente, Deus me proteja de mim, porque eu sou o meu primeiro inimigo. Então, Deus, por favor, me proteja de mim dos auto-boicotes, das justificativas que eu vou dar para não fazer aquilo que eu preciso e que eu mereço. Da maldade de gente boa. O Caboclo Sultão das Matas detesta gente boazinha. Ele mesmo diz, detesto gente boazinha. Porque gente boazinha é mentirosa, é falsa. Porque é aquela pessoa que é amiga de todo mundo. Ninguém é amigo de todo mundo. Sempre você vai desagradar alguém. Sempre você vai ali desagradar alguém. Então, posicione-se. Assuma o risco de se posicionar, de ser verdadeiro com as suas convicções. Da bondade da pessoa ruim. O lobo vestido ali no cordeiro, ali, né? Tá ali no cordeiro. Ah, fulano é tão... Josadak, olha, o passe dele. Isso daí tem no livro Aconteceu na Casa Espírita. Quando eu recebo o passe magnético de Josadak, eu passo uma semana tão leve. E aí Josadak vai, assim, eu sou o curador. Eu sou a pessoa que todas as pessoas começam a chegar. E tá no livro Aconteceu na Casa Espírita, que na realidade aquele médium, aqui é o exemplo, viu, Josadak? Aquele médium estava obsediado e os obsessores deram 6 meses para desviar aquela pessoa do caminho. Porque ela não estava nela, ela não estava no caminho dela. Ela caiu na vaidade, na pessoa a escolhida, a eleita pela espiritualidade. E ali ela disse assim, eu agora vou abrir o meu próprio espaço, porque eu agora vou curar as pessoas, não preciso mais desse local. E ali era o calabouço dela. E depois os obsessores chegaram e disseram, eu fiz tudo isso para desviar você do seu caminho. Tem esse daqui, né, que nosso mentor aqui espiritual da casa, né, o Preto Velho Pai Damião, vou pedir para a gente fazer juntos, tá? Essa é uma oração, tá? Vamos lá. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, rogo que neste momento, em um ato imediato, esteja em mim, pois eu estou em vós e vós estarás em mim. E assim acredito na nossa unicidade. Promova que eu possa romper estas barreiras do meu sistema vaidoso e egoísta, para que ao desejar pensamentos negativos para o outro, que paralise imediatamente este fluxo e que minha mente possa projetar acesso à minha consciência, para que a plenitude da oração esteja como uma lamparina acesa nessa estrada. Assim seja. Muito importante, né? A força da oração aqui dessa vigilância. A origem da bagunça é o excesso. Às vezes a gente não encontra o caminho com a espiritualidade, porque a gente está com muita coisa, buscando muita coisa sem vivenciar os degraus. E aí eu sempre recomendo que vivencie os degraus, não tenha pressa. Vá de degrau em degrau, que aí você vai entender os sinais da espiritualidade. Se você for com muita coisa, Fábio tem uma frase que eu acho fantástica, né? Que muitas pessoas ficam presas à perfumaria e poucas vão acessar a essência do perfume. Então muitas pessoas estão preocupadas com o rito, mas não com a essência do que efetivamente está se buscando efetivamente, né? Às vezes você quer pólvora, você quer várias manifestações ali, quando na realidade o Preto Velho, quando ele aperta a sua mão, ele já está transmitindo todas as informações positivas para você. Já está neutralizando todo o seu campo. E às vezes você precisa de tanto chacoalha ali você, e aquele aperto de mão dizendo assim, Deus te abençoe, minha filha, te guarde, te guie, te ilumine. Ali ele transmitiu fagulhas de sabedoria e centelha divina para você. Ali, naquele instante. Se você está presente em você, você sentiu. Se você não está presente, foi mais uma vez que você buscou o excesso. E eu encerro aqui com uma das imagens, tá? Me permita passar essa imagem, tantas outras imagens que poderíamos colocar aqui, não vamos entrar em polêmicas
de tantas outras imagens de qual seria Jesus, mas essa é uma das imagens que me conecta.